Oi pessoal, tudo bom? Olá pessoal, tudo bem? Daí, tudo bem? Tudo, e você? Bem. Então, Nosso encontro semanal para conversar com o povo aí sobre coisas que estão acontecendo e sobre reflexões possíveis a respeito, né? Terça-feira. Opa! Toda terça-feira você nos encontra aqui. Por favor, deixe seu comentário, converse com a gente e vamos que vamos. Lembrando que na próxima terça vai ser pós-Oscar. Verdade. Vamos fazer um programa bem especial? Faremos um especial aí comentando os principais filmes do Oscar. Fazendo interrelações, intertextos. Acabei de assistir, antes de você chegar aqui, né, um filmaço chamado The Square. Opa, então, olha lá. Fique esperto, The Square, bem legal. Isso sobre aí. arte. Então a gente vai trabalhar bem legal nessa semana aí, preparando uma atualidade bem recheada, bem divertida sobre o Oscar. Beleza, vamos que vamos. Beleza. E hoje? Nesta semana, assim, a gente tem uma conversa, na verdade, né, Chiba, que a gente não gosta de ter que fazer essa conversa, mas ela é milenar, não tem como fugir, né? E volta e meia, por um ou outro acontecimento, acaba surgindo de novo a discussão e se transformando aí em âmbitos nas mais variadas áreas, principalmente nas áreas de ciências humanas, a discussão sobre violência. Se a violência é da natureza do ser humano ou se é uma construção social, uma construção cultural, até se diria assim, né? Olha só, por que a gente está falando disso essa semana? Porque todos os veículos de comunicação, tradicionais ou não, estão repercutindo aí a intervenção militar no Rio de Janeiro, né? E essa intervenção, gente, ela é uma notícia, ela é um fato, ela vem documentada em imagens das mais variadas, são imagens simbólicas de um lugar conflagrado, um lugar, uma área de conflito que a gente não pode esquecer. Então, tudo que aconteceu aí das notícias mais sistemáticas pós-carnaval parece que fizeram culminar essa proposta de intervenção de maneira mais rápida. Bom, há vários discursos graçando aí, né, Chibata? Um deles é dizendo, bom, então tá, o governo propõe a intervenção porque sabia que não teria votos suficientes para fazer a emenda da Previdência, então, como sabe que sob intervenção em algum ponto do país a Constituição impede que se vote emenda, então fica o dito pelo não dito. Estratégia política. Há quem diga que é uma estratégia política também para ganhar outro público aí de votantes, outro público de eleitores que seria mais extremista e tal. Então, há várias interpretações e vários discursos. O que a gente gostaria de trazer como reflexão não é a notícia e o fato em si, mas são, de fato, as leituras, as possibilidades de discorrer a respeito do tema, né, Chico? E aí deixa eu fazer uma pequena pontuação aqui, porque a Cleusa, falando sobre a pauta dessa semana, Chico, vamos falar sobre a violência e tal, mas vamos falar sobre a violência sobre um aspecto pontual, ou seja, o Rio de Janeiro, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, na Flórida, a questão do armamento ou não armamento. Por quê? Gente, vocês vão fazer redação. Na redação, a melhor coisa que vocês podem ter é ficar... Municiário de repertório. E aí, quanto mais amplo, quanto mais geral, é mais fácil de você encaixar em qualquer aspecto da violência. Né? A violência urbana, a violência das armas, violência que tem repercussão através da política, que a gente está vendo, se isso cabe ou não cabe, o governo federal fazer ou não fazer intervenção. Então aí você pode usar o que a gente está comentando com vocês, deixando os textos de apoio para vocês darem uma lida. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, a gente não vai ficar falando sobre o Rio de Janeiro, ou ficar falando sobre os Estados Unidos. A gente vai falar sobre violência em geral e como você pode, através desse papo, né, encaixar a sua redação, estruturar a sua redação. Beleza? Começa lá, Cleuzinha. Vamos começar com o repertório clássico, então, gente. O grande embate entre as ideias, as teorias do Hobbes e do Rousseau. Né? Quer dizer, o ser humano é naturalmente violento, como queria o Hobbes, ou é uma construção, isso é uma construção social e cultural, como já queria aí na teoria o Rousseau. Claro que a gente está simplificando aqui numa frase, né, as duas teorias, gente, e obviamente as leituras singulares específicas sobre isso vão ser um recorte individual que dá a graça da coisa, da ideia do estilo do texto, né? Então, quando a gente toma uma frase assim que sintetiza a teoria, é para indicá-la a você. E não para que você tome como a teoria de uma maneira metonímica, né? Mas é para que você entenda melhor e também procure aspectos que vão singularizar as suas ideias a respeito. Então, Hobbes, dizer que a gente era, naturalmente violento. Rousseau vai dizer, pera lá, é uma construção social, o homem não nasce violento, ele nasce neutro, ele vai se transformando, né? Muito bem.
À sombra disso, ou à luz disso, né, Shiba, como queiram, há discussões contemporâneas a respeito e com temáticas teóricas tão fortes quanto. Aí eu vou entrar numa incursão de um exemplo, pessoal, e que daí vale também a leitura aí dos nossos links que nós estamos deixando para vocês. Assim, ó, bem recentemente, nos últimos 3, 4 anos, ganhou repercussão e também um pouquinho no Brasil, não ganhou tanta repercussão, mas está traduzido, esse livro tem aqui no Brasil, um livro chamado Os Anjos Bons de Nossa Natureza, escrito pelo psicólogo e linguista, professor de Harvard, o Steven Pinker. E lá nesse livro ele tenta explicar, ele tenta comprovar, Shiba, que nós estamos vivendo um período que ele chama de longa paz, ou seja, que a gente está ficando menos violento. Por quê? Porque nós não temos mais grandes guerras amplas e mundiais, como tínhamos no século passado, como tivemos até a Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai dizer, estamos ficando mais pacíficos, gente, os números provam isso, lá no livro dele. Muito bem, o The Guardian chamou o John Gray, que é filósofo político, contemporâneo também, chamou para resenhar esse livro do Pinker. E na resenha, o Gray diz assim, ó Pinker, o negócio é o seguinte, a gente não está ficando menos violento coisa nenhuma. O que está acontecendo é que nós temos lugares específicos conflagrados e que são tão letais, cuja violência é tão de morte quanto as grandes guerras do século passado. Aí sim você poderia usar como exemplo uma situação como a do Rio de Janeiro, que a gente poderia caracterizar como uma guerra civil velada, né? O exemplo das guerras constantes ao tráfico e das quantidades de vítimas anuais, diretas e indiretas, na Colômbia e no México, né? E outras tantas situações, como a guerra da Síria, que tem 7 anos já aí, é uma guerra civil que continua fazendo vítimas. Quer dizer, então pera lá, um está tentando comprovar pelos números, o outro pelos exemplos. E aí, Shiba, durma com barulho desses, o que a gente diz? A gente diz que, né, você que vai se posicionar para uma redação, né, a princípio você não precisa bater, a não ser que a redação peça para você falar assim, o que você acha ou posicione-se. Aí você pode, mas o mais importante é você saber trabalhar com esses dois, né, esses dois caminhos, né? Porque se o Pinker, o Gray, o Hobbes e o Rousseau estão discutindo, quem somos nós para bater o martelo? Para dizer assim, pronto. Né? Então a melhor redação, sim, pode ser que você, eu posso ficar mais ao lado desse, eu acho isso, eu acho aquilo, mas é importante você conseguir mapear esses dois caminhos, né? Eu gosto muito, por exemplo, dentro do cinema, de um filme que traça muito essa ideia do homem e a violência do homem, né? E que a violência do homem traria, inclusive, as benesses científicas de que a gente desfruta hoje. A tecnologia, né? Por exemplo. Muitos falam, inclusive, dos laboratórios nazistas, né? Tudo isso foi feito com muita sujeira, mas as benesses que você tem vieram daquilo, né? Que é um horror. Você fala assim, nossa, né? Mas você não deixa de usar, né? Enfim, mas lembra aí, 2001, Odisseia no Espaço, filmaço, né? Do Stanley Kubrick, se você não conhece, dá uma batida no Google aí, ou no YouTube, você vai ver o início desse filme, é sensacional, né? São duas tribos de macacos que estão disputando lá um córregozinho de água para, né, tomar, e um dos macacos descobre, através de uma manada lá de, sei lá, rinocerontes, que ele matou uma ossada. E através dessa ossada, ele batendo no chão e batendo em outros crânios, ele vê que aquilo pode ser uma coisa de destruição, um instrumento de destruição. Ou seja, ali ele percebe a tecnologia, né? E se a gente vem com essa ideia evolucionista, né, dos macacos, do homem e tal, a gente começa a ver que o Stanley Kubrick, que vai fazer um filme sobre ficção científica, gente, 2001, é um filme sobre ficção científica que começa com macacos. Você não entende quando vai no cinema. Imagine a moçada que foi pela primeira vez, né? Mas eu vim ver espaçonave, cadê a espaçonave? O cara tá falando de macaco. E aí esse macaquinho, ele vence, né, a batalha contra os outros macacos e toma aquele espaço. Ele pega essa ossada, joga para cima, esse é o começo do filme, fantástico, dá uns 15 minutos essa abertura, e essa ossada vai girando, vai escurecendo e aparece uma espaçonave. Olha só. Né? E aí você percebe do que eu estou falando, você entendeu, né? Essa tecnologia, né, essa força, essa guerra, essa disputa que vai ter por fundo também a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, é que produzem as maravilhas tecnológicas também, como o homem ir à Lua, entre outras coisas, né? Então ele faz
fantasticamente, né, genialmente, esse pulo temporal em uma cena. E é uma leitura russoniana, se a gente for pensar, né? Para pensar assim, ó, que a guerra, isso, vai transformando a guerra, vai transformando isso numa ideia muito social, muito cultural, né? Que a guerra é uma cultura, vamos dizer, né? E tá ali o nosso gênio, né? A gente sobrevive disso e vai para frente por conta disso, né? Segundo algumas leituras aí. 2001, Odisseia no Espaço. A outra é o nosso grande Machado com Quincas Borba. Olha, não citamos esse grande filósofo Quincas Borba, né? Claro, ali com toda a ironia machadiana, o Quincas também vai traçar essa ideia de que, né, ele vai falar assim, ó, Humanitas, ele está falando com o Rubião, funciona da seguinte maneira: a gente vai ter um morro e atrás daquele morro tem um campo de batatas. Se dois exércitos que se encontram ultrapassarem o morro, chegarem juntos lá, eles vão acabar com o campo de batata e provavelmente todos vão morrer. Porque não vai ser suficiente para todo mundo. Então o que eles vão fazer? Eles vão antes se encontrar, né, duelar, e somente o grupo vencedor, se alimentando das batatas, é que vai sobreviver. Então ele fala assim, a gente sobrevive não da paz, mas da guerra. Certo? Mas é o Quincas Borba, o louco. Né? Maluco. Então, mas é muito legal de você citar, né? Tecendo uma leitura super séria. Né? Então a gente fica assim, olha só aqui. Né? Mas eram correntes sobre o homem, sobre a natureza humana, muito importantes na época do Machado. Lembrar que o Machado tem esse olhar pessimista, né? Sim. Grande leitor de Schopenhauer que era. Então, quer dizer, todas essas leituras, filosóficas ou não, né, Shibata, ou exemplificadas aí no cinema, exemplificadas no nosso dia a dia, nas notícias que vêm para nós do mundo, né, e de lugares mais próximos ou mais distantes, todas essas exemplificações servem como uma sistemática para estruturar, para dar força, né, ao argumento do texto que vai revelar uma reflexão a respeito. Então, quando a gente chama ou fala de recorte de violência, a gente não está tratando só de uma violência específica, mas é desse tipo de disputa, esse tipo de combate, principalmente no campo das ideias. O que tem a ver com o discernimento humano relacionado à violência? É genético? É da natureza? Ou é uma construção cultural feita pela guerra, pela disputa daquilo que é mais importante para um grupo ou para o outro, né? Então, bem bacana pensar sobre isso e trabalhar bem aí nessas ideias. Adorei esse programa, hein? Adorei te ouvir. Foi bem legal. O texto que a Cleusa enviou, vai enviar para vocês aí, é sensacional. Bem legal, vale a pena ler. Beleza, gente? Oscar na próxima, hein? Isso. Assistam os filmes e assistam o Oscar. Boa. Vai ser divertido. Né? Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. E daí você manda... Deu. Deu?